Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então nos energizando com essas forças de luz e de paz que esta casa maravilhosa e divina nos oferta. E aproveitar este instante tão maravilhoso que nos é concedido pela espiritualidade, por José de Mococa, por Jesus, porque afinal de contas essa doutrina espírita, doutrina que o nosso codificador Allan Kardec nos deixou, é para que estivéssemos nos unindo como irmãos, não trabalhando com individualidade, mas no conjunto, exatamente. E esse conjunto estejamos buscando ajudarmos uns aos outros, buscando ampliar os nossos conhecimentos, porque cada um de nós temos o nosso, e juntos, somando, daremos então bons frutos, né? Dessa árvore frondosa que é a doutrina espírita. E com a proteção de José de Mococa, dos espíritos amigos e de Jesus, hoje vamos fazer a palestra da tarde. E esta palestra em que vamos fazer vai ser do Missionários da Luz. E quem vai fazer a palestra vai ser eu, tá, gente? Então, eu não vou me apresentar. Então, hoje a gente vai falar sobre o livro Missionários da Luz. Um livro muito maravilhoso, muito bonito, né? Eu agradeço sempre, a gente tem que agradecer sempre, né? O convite da espiritualidade maior, o convite da nossa irmã Sandra, para que estejamos fazendo esse conteúdo de tanto amor, de tanta paz. E temos esse livro também, né, no curso de estudos, né, tem lá o nosso lar, Mensageiros, Missionários, e é um livro muito bonito. Eu, particularmente, acho que esse livro, eu estava até falando isso com a Karen, falei com a Sandra, esse é um livro que é tanto conteúdo, mas é tanto conteúdo que a gente poderia fazer uma palestra por cada capítulo, né? Porque é muito conteúdo, é um conteúdo muito bom, é um conteúdo muito amplo, é um conteúdo de bastante entendimento sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre os atributos divinos, sobre a sexualidade, sobre a paz espiritual, sobre a energização dos grandes espíritos, sobre a evolução dos espíritos, né? Sobre as próprias reuniões espíritas que acontecem na casa, né? Das casas espíritas. Então o trabalho é um livro muito bonito, é um livro de muito amor e de muito carinho. Claro que eu sempre indico, né? Todos nós, né? Os espíritos de luz indicam, né? Que estejamos lendo na sequência, para que estejamos vendo a maturidade de forma lenta, né? Não precisamos já pular de um para o outro, né? Então eu aconselho ler o nosso lar, apesar de terem assistido o filme, mas é diferente, tá? É bem diferente o conteúdo, né? Porque ali é só um esboço, igual eu, vou dar um esboço só, não vou falar muito, né? Porque tem muita coisa a falar. O Mensageiros, que é um livro maravilhoso também, né? E tem o Missionários da Luz. Então quem quiser ler o Missionários da Luz, leiam esses dois livros que são maravilhosos. E se vocês tiverem curiosidade, vão no YouTube, lá na página da Instituição Beneficente José de Mococa, está lá, que estiver inscrito, se inscreva, dê uma curtida, né, no canal, busque, porque é muito bom, porque lá tem todos os nossos lar, mensageiros, missionários. E quem faz essa palestra lá é o nosso irmão Aguinaldo, nosso querido irmão Aguinaldo, que hoje eu vou fazer a palestra em homenagem a ele, que faz aniversário dia 26, né? Então, agora, né, bem pertinho aí, todo mundo que faz aniversário em maio, é tudo pessoal do bem, né, tudo pessoal gente boa. Então, quer dizer, brincadeira, gente, é porque o meu filho faz, meus dois filhos fazem, meu sobrinho faz, mas é verdade, o Aguinaldo é um grande irmão para nós aqui na Terra, irmão de carinho, de luz, nos trouxe bastante ensinamento, nos trouxe bastante humildade, foi um irmão muito querido, né? Quem quiser assistir a palestra está lá no YouTube, assista, que é muito importante. E para falar do Missionários da Luz, não podemos deixar de falar de nosso amigo André Luiz, né, que faz parte desse contexto, que psicografa, Chico Xavier, ele fala através de Chico Xavier pela sua psicografia. Mas não podemos deixar de estar falando do instrutor amigo, que é o nosso irmão Alexandre. Nosso irmão Alexandre é um instrutor espiritual de uma evolução muito avançada, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês quem é um espírito, porque ele vai, no livro inteiro ele vai estar junto com o André Luiz. É um espírito de uma luz muito avançada.
E esse espírito, ele traz bastante amor, bastante carinho dentro do seu coração. É uma alma paciente, uma alma ponderada, uma alma equilibrada. Sempre mostra para o André Luiz, mesmo o André Luiz fazendo algumas perguntas mais retóricas, repetidas, ele dá um sorrisinho, pergunta e responde para ele, né? Com bastante amor, com bastante carinho. E ele atua dentro de uma casa espírita, né? Ele faz um trabalho numa casa espírita, né? Ele é mentor dentro de uma casa espírita, não sei se vocês lembram disso. É um mentor dentro de uma casa espírita. E dentro dessa casa espírita, ele leva os espíritos que estão obsediados, espíritos enfermos, espíritos aflitos. Essa casa espírita, eles têm muitos trabalhadores. Tanto é que eu vou falar aqui para vocês, não vou falar o nome de todos os trabalhadores, tá, gente? Que é muita gente. Mas assim, existem os trabalhadores da casa, que são na verdade a casa espírita. Se estiver errado, vocês me corrijam. Na casa espírita tem são 8 médiuns dentro daquela casa espírita, né? Que estão lá, ele leva o André Luiz para conhecer a casa. E naquela casa espírita, entre esses 8 participantes, 8 médiuns, na verdade só 6 podem estar dando trabalho efetivo para a espiritualidade maior. Porque os outros 2 estão isolados pelas forças magnéticas da espiritualidade maior, porque eles estão ali, mas não estão ali, né? Estão pensando em outras coisas, estão pensando em outros locais, né? E é interessante porque quando ele entra dentro da casa espírita, ele mostra os médiuns, né? E aí depois a gente fica até pensando assim, caramba, começar a ficar preocupado com o nosso pensamento, né? Porque ele entra na casa espírita, ele olha, e aí ele mostra os médiuns que ali estão, né? E aí ele mostra uma senhora que está ali bastante empaturrada, sabe? Com a barriga bem cheia, assim, né? E aí o Alexandre mostra, o André Luiz mostra e fala, ó, ela esteve comendo muito, se alimentando muito desde o começo do dia, ingerindo muitas comidas, né? Muita carne, muita gordura, muito condimento, e ela está nessa situação. Tanto é que ela chegava até a suar, né? De tão cheio que o estômago dela estava. Por quê? Porque ela estava num momento, num lugar mais sublimado, né? Que era dentro do centro espírita. E ela estava cheia, estava com o corpo todo ainda pesadão. E aí o que eles fizeram? Eles olharam para ela e viram que tinha aquela irmãzinha ali, não tinha condição para dar para o trabalho, né? E aí tinha outros irmãos, tinha um outro irmão também que estava lá porque tinha ingerido bebida alcoólica, né? Tinha um outro irmão que estava lá porque ele estava preso à sexualidade, né? Estava preso a momentos de sexo. Tanto é que a André Luiz até pergunta, mas como pode um irmão desse estar preso ao sexo, preso a esses momentos, está trabalhando aqui nessa casa? Aí o Alexandre diz, fala assim, todo trabalhador da casa, ele não precisa ser perfeito para fazer o trabalho, ele precisa estar se movimentando para o bem, ele precisa estar fazendo o seu processo de evolução, para que seja fazendo o seu trabalho. Porque é verdade, se assim fosse, se assim estivéssemos pensando, nós não estaríamos, nós médios, ninguém estaria trabalhando. Se estivéssemos preocupados com, claro, sermos corretos, temos que ser corretos, mas se estivermos, na verdade, tentando ser 100% corretos, nós não conseguiríamos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas próprias desarmonias, pelos momentos do nosso passado. Porque não é porque somos médiums que somos diferentes, não é porque somos médios que somos perfeitos. Somos espíritos imperfeitos à procura da luta, à procura da renovação, né? Tanto é que esse mesmo irmão que passa por esse momento do sexo, que ele tem aqueles momentos negativos, ele vai para casa depois que eles saem, não sei se vocês lembram, eles saem da casa, eles vão embora para o lar, os espíritos inferiores estão tudo esperando a turma lá fora, estão todo mundo esperando, e quando ele sai do templo para fora, os espíritos de luz já se arregimentam a ele. Aí Alexandre e André Luiz acompanham esse espírito. Chega lá, ele vê aquele monte de espíritos do lado dele, e ele faz o quê? Ele utiliza da menina de 16 anos, que está lá ao lado dele, para que ela esteja influenciando esses irmãos que estão lá, porque fica a mãe, estava a mãe dele, ele e a filha de 16 anos. Só que os dois, o filho que estava ainda perdido pelos momentos do sexo, da negatividade, e a mãe que tinha acabado de perder o seu marido, estava ainda naquele momento de tristeza, de amargura, de reclamação. Então eles saíram da casa espírita e começaram a reclamar. Reclama de um, reclama de outro, reclama de acolá, reclama não sei do que. Aí reclama porque, meu marido foi embora, está muito difícil a minha vida está muito perturbada sem meu marido aqui. E aí o irmão que é perdido, infelizmente, na parte sexual,
falando, não, mas eu não consigo ainda sair desses momentos negativos que eu tenho, não sei o quê. Aí o que Alexandre fez? Alexandre colocou a sua mão sobre a fronte, né? A destra, que é a mão, sobre a fronte daquela irmãzinha que ali estava, de 16 anos, intuindo para que ela estivesse trabalhando como uma médium para influenciar aqueles irmãos para eles saírem daqueles processos de negatividade. Colocaram a mão sobre a cabecinha da menina e a menina começou a falar, fala muito bonito aqui, ela fala sobre a questão de estarmos aproveitando a oportunidade, fala para que todos os momentos da nossa vida nós temos que lutar, não podemos nos deixar esquecer dos ensinamentos de Jesus, né? Ou seja, pôs um compêndio de assistência e aqueles dois irmãos que ali estavam, não estavam olhando para tudo que ela estava falando, visando que existia um outro espírito iluminado atrás deles, ali, atrás dela. E aí o que disseram para ela? Ah, minha filha, a mãe falou, minha filha, você é muito nova, você não tem experiência para falar do que você está falando. E o menino, né, também, o homem também falou a mesma coisa. Deixe isso, porque isso é assunto de pessoas mais velhas. E aí Alexandre mesmo assim insistiu mais uma vez para não perder os trabalhadores para os espíritos obsessores das trevas, não é isso? E quantas vezes a gente não sai da casa de caridade e realmente comete esses momentos de tristeza, né? Momentos de comentários que não são benéficos, saímos da casa de caridade, acabamos de sair, a gente acaba comentando que o Espírito de Luz falou, daquele espírito do que umbral que veio, que recebeu, que precisa de auxílio. Então são momentos que eles precisam, que nós precisamos viver para estarmos mudando as nossas condições espirituais. E Alexandre é um mentor muito grande, muito sublime, que ajuda esse centro centro espírita. Tanto é que tem um outro caso lá na frente, gente, pulando um pouquinho lá para frente, porque eu não vou poder falar do livro todo, então estou pegando os casos mais assim, que chama mais atenção. Ao meu ponto de vista, se vocês quiserem pegar o Missionário de Luz e ler e dar o ponto de vista de vocês sobre aquilo que acham que é melhor também, pode, porque é um livro que dá, como eu falei, dá para fazer uma palestra por capítulo, então fiquem à vontade para fazer o mesmo assunto. Até o seu Rinaldo, uma vez eu fiz a palestra do Ação e Reação, livro Ação e Reação, ele perguntou, posso fazer uma palestra logo depois da sua, né? Com a educação que é peculiar, nosso irmão Rinaldo, né? Um irmão muito educado, perguntou, e eu falei assim, claro, seu Rinaldo, pode fazer, afinal de contas, os livros que a gente lê, a gente tem formatos diferentes de abranger, né? De buscar, né? Então é importante sim. Voltando ao nosso espírito, ao nosso centro espírita, a gente estava lá, o Alexandre estava no local, e ali existia uma médium muito, mas muito querida por todos, que é a nossa irmã Otávia, lembra? Nossa irmã Otávia, que era uma médium muito desenvolvida espiritualmente e tal, e um espírito iluminado veio a pedir para Alexandre, que estava sendo o mentor daquele momento, na casa naquele momento, para que estivesse trazendo o espírito de um irmão que frequentava a casa que desencarnou, né? Suponhamos aqui tem um irmão na casa, desencarnou, e um espírito amigo vai buscar esse espírito para que esteja aqui. Ele foi para o mundo espiritual para buscar esse irmãozinho. Chegando lá, esse irmão ficou muito contente, ficou muito feliz, porque eu vou ter oportunidade, não sei o que, de voltar à terra e fazer diferente e falar para os meus irmãos. Aí ele explica, mas eu tenho muito medo. Aí Alexandre já esperava o que ele ia dizer, né? Porque ele sabia que quando ele estava à terra como médium, ele desacreditava dos outros médios que ele estava. Não acreditava na incorporação, não acreditava na incorporação do Otávio. Mas enfim, ele estava sendo recolhido, né? Foi recolhido pelo momento de luz, de paz, pelo que ele tinha feito pelos irmãos, né? Que sempre tem uma chance, né, para ser recolhido, né? O amparo. E aí o que ele fez? Ele falou, a gente vai incorporar. Só que Alexandre falou, o mentor, ele vai poder incorporar, mas eu não sei se vai ser tão benéfico assim, porque os irmãos não vão ter uma boa aceitação. Aí ele falou, não, mas mesmo assim eu quero, porque ele foi um irmão que ajudou muito todos nós, será que podemos fazer isso? Aí o Alexandre falou, tudo bem, né? Um espírito iluminado e bom, deixando a gente viver as nossas experiências, falou, tá bom. Aí trouxe o nosso irmãozinho para incorporar. Quando ele trouxe o irmãozinho para incorporar, o espírito incorporou, né? Tomou conta do corpo, ele especifica bem, falando aqui
ele se justapõe a médium, né? O espírito sai um pouco, o espírito da Dona Otávia sai um pouco, o espírito daquele irmão chega bem próximo a ela, ficando justapostos um ao outro, só que ela se lembra e consegue ouvir o que o espírito fala, tendo as lembranças do que o espírito diz, mas é uma incorporação, né, como a gente diz, semi-inconsciente, né, que a gente fala, e que esse espírito estava podendo se apossar. Aí o que acontece? Ele foi, incorporou, falou, né, disse sobre a caridade, sobre o amor, sobre a luz, sobre a paz. Bom, acabou a reunião, aí cada um se colocou, né? Colocou-se os médios num cantinho, uns outros médios no outro cantinho, outros médios no outro cantinho, cada um num cantinho, né? A esposa do falecido foi elogiar a médium, muito bom, obrigado, né? Parabenizando, e a médium, não fui eu, então, assim, enquanto alguns outros grupinhos ficavam dizendo, né? Mas alguns falaram, não, mas não tem condição de ser ela. É fácil, né, a incorporação dela, eles se conheciam, né? Eram amigos. Aí os outros, um outro falando, sobre o aspecto da ciência, o animismo é algo preocupante, né? Muitas vezes nós podemos mistificar algumas incorporações que dizemos que são realmente espíritos. E assim foi feito, né? Vários irmãos, né, criticando o trabalho da nossa irmã Otávia. E aí o espírito que quis trazer, né, o espírito incorporante ficou triste, e o outro, o espírito que incorporou, também ficou um pouco chateado. Mas Alexandre, como é um grande mentor, resolveu a situação, mostrando que cada um está na sua condição, que cada um está no seu momento evolutivo, que não podemos ter pressa para que esses irmãos evoluam. No momento certo eles estarão vendo. E o que aconteceu? Nosso irmão que desencarnou e teve que se incorporar pelo mesmo centro, bebeu o mesmo remédio do que ele mesmo disse nos momentos de injúrias, né, que ele acabou falando da médium que ele estava. E é muito importante, gente, porque os médiuns também têm sacrifícios. Alexandre mostra isso, os médiuns têm sacrifício. Eu não sei se vocês lembram, essa irmã Otávia, ela tinha um sacrifício muito grande com o seu marido. O seu marido chegava em casa, todas as vezes brigava com ela, xingava ela, falava muito mal dela, né? E no dia que esse espírito foi se incorporar, que ia se incorporar na casa, o marido chegou até mesmo a agredi-la. Só que com a graça da espiritualidade maior, os espíritos de luz foram à casa da tia dele, trouxeram a tia dele para ele, né? Acho que era Leonardo o nome dele, e trouxe até ele e disse, nesse momento, falou para ele, né? Então na casa encarnada, tia encarnada, né? Chegou através dos grandes espíritos, chegou e falou assim, nesse momento você não pode obrigar a nossa irmã a deixar de ir para a casa espírita. É um momento de luz e de paz do seu espírito. Você quer viver os seus momentos de fanfarrão, de paixões, né, de ilusões? Você viva, mas não atrapalhe a nossa irmã. Deixe ela ir para o centro espírita. Aí ele viu que estava, né, colocado entre na parede, ele falou, se for com você, eu deixo. Aí acabou deixando. Então ela tem os seus trabalhos, tanto é que ela foi para o centro espírita com o fígado alterado, sabe? Com a mente, com dor de cabeça, totalmente desequilibrada. Mas por que ela foi dessa forma? Porque ela foi atingida pelo lado psíquico. Lembrem de que sempre a mente ela é responsável por muitas doenças que acontecem conosco. Às vezes nós temos tanta fixação que estamos doentes, que ficamos doentes. Quando temos raiva, podemos ficar com dor no estômago, não é isso? Quando a gente fica muito nervoso, a gente não fica com dor de cabeça, porque são desequilíbrios mentais que ocasionam os desequilíbrios físicos, né? São os desequilíbrios espirituais, né? Do eu, diretor espírito, que leva o corpo de matéria a ter os seus desequilíbrios. Então todos os espíritos, ele mostra aqui, que tem essa dificuldade, né? Tem esses problemas de ordem espiritual diante dos instantes da vida em que vivemos. E, gente, é muito interessante também a gente falar aqui, já que a gente está no meio de tantos instantes aí de problemas, né? Em questão de suicídio, em questão de perca de familiares, do nosso irmãozinho Raul. Lembra do nosso irmãozinho Raul? Todo mundo lembra, né? A maioria de todos são partes bem específicas do livro.
nosso irmão Raul, ele cometeu suicídio e depois ele próprio, ele se matou, desculpa, ele se matou, né? E foi dito que cometeu suicídio, né? Por que tudo isso? Porque ele tinha um grande amigo dele, né? Que ele veio do interior, o amigo recolheu ele aqui e ele se apaixonou pela esposa do amigo. Só que aí o que ele fez? Ele tinha que fazer de alguma maneira porque o amigo estivesse saindo de cena para ele ficar, porque ele investiu na mulher do amigo, a mulher do amigo não queria, né? Então, o que ele fez? Ele falou, vamos dar um jeito, vamos envenená-lo, a gente tira ele de cena e aí eu entro nessa. Aí foi o que fez. Ele envenenou, ele desencarnou, esse nosso irmão Raul esteve tomando lugar, casou-se, criou uma família, ganhou muito dinheiro, investia muito no seu trabalho, trabalhava, ficou muito bem de vida, né? Só que a sua consciência não aguentava mais, não conseguia mais lidar com a sua consciência, não conseguia mais lidar com a situação que ele estava vivendo. O que ele fez? Ele chegou e falou assim, não aguento mais essa vida, eu tenho que acabar com ela. Ele pegou uma arma e projetou um tiro em sua própria cabeça, em seu coração, e aí colocou a arma do lado para pensar que era suicídio. E realmente ficou conotado por eles que era suicídio. A polícia falando que não. A polícia falando que ele falava que era um assassinato, mas a polícia falava que era um suicídio. E a sua esposa acreditava que não, ele não iria se matar, né? Foi um assassinato. E esse irmãozinho, quando ele cometeu esse crime, eu não sei se vocês lembram, ele foi projetado através da sua mente, que a gente sempre tem que lembrar, o seu inferno está dentro de nós mesmos. Então, se ele está dentro de nós mesmos, a Príncipe Alexandre fala isso, nós projetamos o inferno e o céu em nosso espírito para o local de sofrimento. E aí onde ele foi? Para o matadouro, onde ele viveu ali, como um vampiro, retirando as essências, né, do sangue, né, que estava ali dos animais, né, do sangue não, do fluido vital que estava ali dos animais, né? Então ele foi tirando ali, na verdade ele não vivia este intuito, né? Ele estava lá escravizado. Quem fazia isso eram os espíritos vampirísticos, que escravizavam o espírito dele naquele local. Ele não usava, né, ele não retirava dessas essências, ele estava sendo vampirizado por esses espíritos, essa é a verdade. Só que a sua esposa ficou muito, mas muito, muito desconsolada. E o que ela fez? Ela foi à procura de quem? Com a sua amiga, ela foi à procura de Alexandre. Aí Alexandre, né, que a moça chamava Esther, ela foi à procura de Alexandre. Alexandre chegou lá, aí ele perguntou, né, falou, eu preciso muito saber o que está acontecendo com meu marido. Ela estava bem chorosa, não sei o quê. Aí Alexandre pegou e disse, está bem, então vamos ver o que podemos fazer, né? E aí eles saíram, né? Elas saíram, né? Mais alegres, contentes. E aí Alexandre chegou e falou assim, vamos ao encontro desse espírito. Aí André Luiz perguntou, mas por que vamos ao encontro? Através do nosso pensamento nós podemos atraí-lo para cá, né? Aí ele falou, não André Luiz, não podemos fazer isso. Cada um tem o seu momento, né, de evolução, não podemos adulterar, né, a providência divina, não podemos adulterar o que os nossos irmãos estão falando. Tanto é que ele fala uma palavra que eu acho muito bacana. Eles acham que nós que somos espíritos, que já desencarnamos, sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós temos que pesquisar o que está acontecendo para depois sabermos o que está... Isso porque ele era um mentor de um alto escalão evolutivo, hein? Imagina nós quando desencarnarmos, né? Vão perguntar pra gente, a gente não vai saber nem onde deixou o sapato. Né? Então ele vai falar assim, onde eu deixei meu sapato espiritual mesmo? Vai ser descalço na rua, a gente vai esquecer, né? Mas na verdade esse espírito, ele já é um espírito grande, ele foi, né, à procura. E quando ele foi à procura de Raul, né, ele encontrou Raul nesse lugar. Aí quando ele entrou nesse lugar, os espíritos que estavam ali, eles ficaram tudo, né? Afastaram-se todos do Alexandre, né? Do André Luiz, imagina, né? Um mentor daquele, chegando, e os espíritos das trevas ali, né? Aí eles viram, os espíritos, os anjos, o pessoal do bem veio socorrer esse cara, vamos deixar ele, que ele é queridinho deles. E eles se afastaram, né? Mas ao mesmo tempo que eles se afastaram, eles ficavam xingando de longe, sabendo que não podia chegar perto, ficava atingindo. Aí Alexandre olhou para André Luiz, não se incomode com os xingamentos, meu filho, para o Alexandre não deixar se envolver, né? E aí eles foram, socorreram o espírito de Raul, né, que estava sangrando ainda, levaram ele, prepararam ele dentro da casa de caridade, né? Aí foram buscar a Esther,
trouxeram a Esther, e o nosso irmão, aí ele deu uma camufladinha, né, com as energias para estampar os ferimentos, né, assim com magnetismo, né, como se fosse roupa, vamos dizer assim, para que não estivesse vendo o ferimento. E aí ele conduziu a Esther lá. E aí quando ele conduziu a Esther para lá, esse espírito Alexandre começou, né, a introduzir energias magnéticas na mente de Raul, para que Raul pudesse falar com a nossa irmãzinha Esther, né, que estava em sonho, né, estava dormindo, vindo para visitar o seu irmãozinho, o seu esposo. Aí chegou lá, o que acontece? Muitas vezes ele queria se sentir fraco, aí Alexandre investia a magnetização para que ele dissesse só palavras boas, palavras de amor, de carinho, de luz e de paz. Porque a maioria das vezes nós recebemos nossos irmãos, né, nossos confrades, nossos irmãos, eles podem estar às vezes mais cambaleando, como pode dizer assim, mais fracos, mas com as entidades amigas ao nosso lado, eles conseguem fazer as suas comunicações. Até que o André Luiz a princípio achou um absurdo, mas para que mentir isso? Por que fazemos isso? Para que falar uma mentira, né? Aí Alexandre falou assim: André Luiz, se nós falássemos para ela que o nosso irmãozinho estava sofrendo, isso estaria agindo de forma positiva para ela? Aí André Luiz, não. Então por que o faríamos? Simplesmente para preencher o nosso ego, porque nós sabemos que ele está sofrendo? Só porque somos espíritos e sabemos que ele está tendo problemas para a sua evolução? Aí André Luiz diz, você está correto. Então quer dizer, naquele momento, mesmo às vezes naquela pequena mentira que não é mentira, né? É uma omissão, o nosso irmão Alexandre estava sendo bondoso, né? Aí ele foi recolhido, né, para o plano espiritual. Esther voltou para casa toda feliz, estava desempregada, coitada, estava sem dinheiro, não tinha nada, os filhos pequenos. Aí o que aconteceu? Olha como são as coisas. Alexandre indicou um espírito, vá até a casa dela para agora ajudá-la. Aí no dia seguinte, ela chegou toda feliz. Eu sonhei com o Raul, não sei o que, toda bem alegre. E aí o que aconteceu? Os dois tios que tinham lá, eles estavam, não lembro se vocês lembram, eles estavam possuídos pelos espíritos familiares deles, né? Espíritos familiares. E que às vezes eles comiam na mesa, os espíritos familiares retiravam as essências da comida deles. André Luiz achou aquilo absurdo, falou, meu Deus, o que é isso? Ele falou assim, meu amigo André Luiz, por que você está assim tão preocupado? Você vê, às vezes sentamos à mesa falando palavrões, falando besteira, não temos respeito aos alimentos, estamos vivendo somente uma continuidade no plano espiritual, no plano material, como se estivessem espíritos amigos aqui, conversando entre si. E aí, o nosso irmão Alexandre viu que os dois tios começaram a falar, isso é besteira, você sonha com o Raul, ele já morreu, não sei o que, para tentar rebaixar. Esse espírito aí que ele fez foi nos filhos pequenos, introduziu energias de luz. Aí disse, que legal, fala mais esse sonho do papai, que bacana, que legal. E se fundiu ela de alegria, né? Aí ela começou a falar e os dois tios viram que não tinha assunto, né? Então eles se saíram para lá, né? Foram embora. Naquele mesmo momento que os espíritos de luz estavam assistindo, não foi Alexandre que induziu, foi o espírito protetor que estava lá. Naquele mesmo momento que eles estavam lá, bateram a porta da sua casa. Bateram a porta, porque ela estava desempregada. Aí veio uma mulher e disse, você sabe costurar? Estamos precisando de uma costureira. Aí onde ela arrumou o seu emprego, ficou toda alegre, contente. Para você ver que às vezes as coisas acontecem, as coisas muitas vezes que nós ditamos como ruins, claro, são ruins, né? Mas sempre tem um amparo divino, sempre tem por trás disso os espíritos mentores nos ajudando, né? Existem inúmeros fatos que aqui a gente podia falar, né, desses espíritos. Claro que não dá tempo para a gente dizer todos, né? Por exemplo, o próprio trabalho do nosso irmãozinho lá da reencarnação, vocês lembram? Do Segismundo para reencarnar? É um fato maravilhoso que a gente podia falar, que a gente podia desenvolver aqui, que a gente podia falar bastante sobre ele. Só que também é um trabalho muito profundo para que a gente esteja falando todo ele no dia de hoje, né? O que eu queria falar para vocês, antes da gente terminar aqui, é sobre
a prece que o Alexandre faz, porque o Alexandre ele vai embora, né? Depois de um certo tempo ali, um estágio, ele vai embora. Se vocês lerem esses livros, esse livro inteiro, gente, vocês vão se apaixonar por esse livro. Jamais vai dar pra gente falar ele inteirinho, né? Vocês vão se apaixonar porque vocês vão ver como nós médios desperdiçamos tanta oportunidade por causa de tanta bobagem, tanta besteira, que nós não somos competentes, ou porque às vezes pensamos mal do irmão, a gente vai pensar, porque aquele médico não pode fazer aquilo, aquele médico não pode fazer aquilo, eu não sou um bom médico para desenvolver o trabalho, né? E a gente acaba se levando, se deixando, quando a gente vai ver, passou a existência e a gente não fez absolutamente nada para melhorar. Fizemos, né? Mas não fizemos tudo que poderíamos fazer. Então, se a gente puder ler o livro, a gente vai começar a ver que nós temos uma possibilidade de ir mais à frente, de estarmos lutando contra os espíritos inferiores. Porque os espíritos inferiores nada mais são do que amigos nossos. Mas como assim amigos, né? Pode falar, nossa, que amigos, né? São inimigos, como amigos? Não, são amigos. Nós prejudicamos eles no passado e agora eles vêm para quê? Para cobrar o que fizemos de ruim, não é isso? E alguns outros são amigos porque nós nos alicerçamos a eles. Se eu bebo, eu fumo, eu vou ter alguém do meu lado que faz o quê? Que bebe, que fuma. É natural. Se eu beber e fumo, eu vou para um bar. Colega, você tem um cigarro? Tenho. Eu vou fumar. Natural, não é isso? Entre aspas. Você está se ligando a leis de sintonia, de atração. Se você vem para um centro espírita, você vem ao centro espírita para se ligar com irmãos que são da sua mesma sintonia vibracional. Não tem um velho ditado que diz que a gente sempre deve estar em companhia de pessoas que têm mais sabedoria do que nós, para que estejamos aprendendo com elas? Não que devemos renegar as pessoas que têm menos, ao contrário, temos que ensinar e ajudar. Mas temos que nos ligar. E qual é a pessoa, o ser, o indivíduo que é modelo vivo na Terra e que é mais sábio de todos? Jesus. Jesus. E se Jesus é o mais sábio de todos, por que não aderirmos às conquistas que Ele nos deixou? Né? Aos embalos de maravilhas que Ele nos deixou, de luz e de paz. Por que nós nos embalamos as vicissitudes? E como diz nosso irmão Alexandre, somos almas ainda pequeninas, imperfeitas, que precisam trabalhar, maturar. Tanto é que ele não critica aqui no livro, interessante falar isso, ele não critica um ser que for, não critica ninguém. Tanto é quando Alexandre, alguém vai fazer alguma crítica, quando André Luiz faz alguma crítica, quando algum espírito faz uma crítica, Alexandre chega e fala, não, meu irmão, é o momento dele, ele está nesse jeito. Lembre-se, você também já esteve desta forma. Você também já se prejudicou com essas mesmas vicissitudes. Tem uma parte aqui que ele até lembra ele do momento da Terra, né, que ele deixou-se levar, né, as vicissitudes dele. Então a gente tem que sempre mostrar isso, essa vontade de se querer, e entender que esses livros são muito mais para somente trazer esclarecimentos teóricos, mas trazer ensinamentos redivivos, né, que vão fazer as nossas almas brilhar e acender para a luz eterna. O que adianta de nós passarmos a Terra simplesmente vivendo as coisas do mundo, que são importantíssimas, não podemos deixar de viver as coisas do mundo, temos que comer a nossa pizza, temos que fazer festa com os nossos parentes, né? Só que dentro do equilíbrio, né? Dentro da boa conversação. Estamos numa festa, não precisamos brigar, gritar, xingar, né? Precisamos beber, não precisamos fumar, é isso? Se estamos assistindo alguma televisão, não precisamos ouvir programas que se derramam plasmas sanguíneos ali pela televisão, não é isso? Não precisa ver aquelas coisas tão horríveis, não precisamos mais disso. Precisamos erguer as nossas vibrações, é isso que Alexandre tenta nos passar, não é isso? E aí ele vai embora, né? E eu vou ler essa parte aqui só para que a gente encerre, porque a hora passa, né? Tinindo, voando, né? E eu não quero atrapalhar aí vocês, né? Então aí vamos lá, ó. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor, reconhecimento e meio de profunda emoção. Não era Alexandre falando. Sua fonte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou:
Agora, meus amigos, levemos o Cristo, nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Vai embora para um outro plano, né? Deixar a veste um pouco mais pesada dele para ir para planos mais sublimes. Manteve-se em pé, cercado de intensa luz, safirino brilhante. Eu fui procurar na internet safirino brilhante. Vai lá olhar para vocês verem como é diferente. É uma cor assim, um azul, né? Uma coisa assim especial. E de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços como se conversasse com o mestre, presente, embora invisível, orando com infinita beleza. Acho que não dá para falar do Missionários da Luz sem fazer essa prece. Aí ele fala: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem, onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz, onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção, onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz, junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a felicidade com que nos amas. E perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste, para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora no limitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus. Saímos em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume. A luz prateada da noite e ao longe no alto dos céus brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Que assim seja. Então esse é uma das preces desse grande irmão que nos deixou. Existem tantos grandes irmãos, né? A Karen, em casa, e ela fala muito sobre Missionários da Luz, né? Ela ama o espírito do Alexandre. Eu só não fico com ciúmes porque ele já é um espírito muito elevado. Mas assim, brincadeira. Mas só que assim, é um espírito de muita luz, né? Então ela gosta muito desse livro e a gente até, né, talvez estava lendo esse livro aqui junto. E gente, eu venho esta tarde, além de passar esse livro, eu venho também homenagear o nosso amigo Aguinaldo, né? Porque ele esteve entre nós. Claro, existiram muitos amigos que estiveram entre nós que desencarnaram, né? E eu quero que o nosso amigo Aguinaldo receba as nossas preces, receba as nossas vibrações de amor e de luz, que ele esteja sempre, sempre evoluindo cada vez mais, né?
que eu nunca esqueço, gente. Quando eu estava aqui na casa, meu pai desencarnou, ele chegou para mim e disse, falou assim, Rafael, a sua tarefa vai ser muito difícil. Porque imagina assim, eu achei bem engraçado. O seu pai estava ali, ele estava dirigindo um Boeing. Você nunca dirigiu nem um teco-teco. De repente largaram na mão um baita de um Boeing para dirigir. Então, o que você precisar, eu estou aqui. Né? Então ele falou essas palavras. Né? Então, e a nossa homenagem da noite seja para esse nosso amigo querido Aguinaldo, o nosso irmão Alexandre também, que é um espírito de bastante luz, de bastante amor. É isso que eu tenho que passar para todos vocês e obrigado pela paciência, tá bom? Que Deus abençoe.